E aí, vestibulando, hoje eu vou expandir o teu conhecimento resolvendo uma questão específica de biologia da UERJ de 2024 sobre vírus. Vamos que vamos. Se você não me conhece, meu nome é Mário Santana, eu sou professor de biologia e eu trabalho preparando alunos de alto desempenho para aquelas provas mais absurdamente difíceis do vestibular, aquela galera que precisa pontuação altíssima, precisa arrebentar. E hoje a gente traz essa questão aqui belíssima. Olha só, o cabotegravir é um medicamento aprovado pela Anvisa como parte de uma estratégia de profilaxia pré-exposição. Vamos lá, vamos começar a fazer a leitura da questão, né? Ó, profilaxia. Profilaxia é o quê? São os cuidados que você precisa tomar. Ó, cuidados que você precisa tomar para não pegar uma determinada doença, não adquirir uma doença, não contrair uma doença, beleza? Então, uma profilaxia pré-exposição, ou seja, é aquela profilaxia antes de você se expor, nesse caso daqui, ao vírus HIV, beleza? Então, ele, retomando aqui, ó, medicamento aprovado pela Anvisa como parte de uma estratégia de profilaxia pré-exposição, a famosa PrEP, contra o vírus HIV. A PrEP consiste no uso de antirretrovirais. Opa, antirretrovirais. Esse termo vai ser importante pra gente. Por pessoas não infectadas. Pessoas não infectadas. Mário, então a pessoa ela não está infectada, ela está tomando um remédio? É, ela está tomando um remédio para prevenir a infecção, mas com alta vulnerabilidade ao vírus. O medicamento pertence à classe de inibidores da enzima integrase e deve ser utilizado somente por indivíduos confirmados como HIV negativos. Ou seja, o cara que é HIV positivo não pode tomar isso aqui. Explique de que modo o cabotegravir atua na prevenção do vírus HIV e por que, em termos evolutivos, só deve ser utilizado por indivíduos HIV negativos. Olha o que a questão te pede, ó. Explique de que modo o cabotegravir atua na prevenção, por que o medicamento previne e, em termos evolutivos, isso é importante, só deve ser utilizado por indivíduos HIV negativos. Então você tem duas explicações para dar aqui nessa questão. Vamos começar então aqui. Para iniciar o papo, a gente tem que entender que o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, causador de uma doença conhecida como AIDS, ou em português SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. É uma doença que ela, enfim, não precisa de apresentação, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, então eu não vou ficar aqui explicando o básico para quem está começando agora, beleza? Eu vou avançar para a galera que já domina um pouco mais, tranquilo? E aí, para a gente entender sobre esse medicamento, a gente precisa entender um pouco sobre o vírus. Como é que é um HIV? O HIV, ele é um vírus que a gente conhece como retrovírus, tá? Para você entender isso, né, os vírus eles têm basicamente uma cápsula de proteína, que a gente chama de capsídeo, material genético, que pode ser DNA ou RNA. Só que pode ser, ó, DNA, fita simples, pode ser DNA, fita dupla, ok? Pode ser RNA, fita simples, vou botar só simples aqui, ó. Pode ser RNA, fita dupla. E aí a gente ainda tem as variações, pode ser RNA de cadeia positiva, RNA de cadeia negativa, pode ser retrovírus, que é o caso do que a gente está estudando aqui, beleza? Retrovírus. Não vou entrar em detalhes sobre cada um desses aqui, tá? E principalmente é interessante que vocês conheçam os de cadeia positiva e negativa que aparecem de vez em quando no vestibular. Em outro vídeo eu posso explicar sobre isso daqui, mas hoje a gente vai dar atenção aqui para o retrovírus, que é o vírus de interesse hoje, beleza? Legal. Então, o que é um HIV? Você tem aqui, basicamente, material genético, é um vírus de RNA, tá? Então ele tem aqui duas moléculas de RNA. Ah, Mário, então ele é fita dupla de RNA? Não, essas moléculas são fita simples, mas existem duas, beleza? Isso é até uma estratégia, porque caso uma molécula esteja danificada, esse vírus não conseguiria replicar. Então ele tem uma outra de reserva ali, beleza? Então é uma estratégia ali de replicação, uma estratégia evolutiva de replicação, beleza? Temos também aqui o capsídeo, que são essas bolas amarelas aqui, que representam as proteínas que formam o capsídeo, beleza? Além disso, envolvendo aqui de verde, a gente tem um envelope lipoproteico. De fato, ele é um vírus envelopado. Alguns vírus podem ter esse envelope de lipídios, como qualquer membrana plasmática. Aliás,
esses envelopes eles são formados a partir da membrana plasmática das células que eles invadiram. Quando eles saem dessas células, eles levam esse envelope lipoproteico, que inclusive torna esses vírus um pouco mais difíceis da gente combater, já que eles estão disfarçados com essa membrana, que é uma membrana do próprio corpo, beleza? Então eles ficam ali disfarçados e o nosso sistema imunológico vai ter um pouco mais de dificuldade de encontrá-los, beleza? A gente vai ter aqui também algumas proteínas, glicoproteínas que ficam no envelope, ok? Que vão ser super importantes para o processo de reconhecimento viral. A gente tem aqui uma proteína chamada de integrase, que está representada por essa bola verde, uma outra chamada de transcriptase reversa, representada por essa bola vermelha, e a gente tem aqui também essa outra preta aqui, que são as proteases, beleza? Então eu falei aqui sobre 3 tipos de proteínas bem importantes: protease, integrase e a transcriptase reversa. Na aula de hoje a gente vai entender o papel de cada uma dessas para você não só aceitar a resposta dessa questão, mas para você entender a resposta dessa questão perfeitamente. O que vai acontecer, galera? O vírus do HIV, na hora de se replicar, como todo qualquer vírus, precisa invadir uma célula. Todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Por quê? Porque ele tem um material genético. Ok, lá tem as informações necessárias para fabricar as proteínas dele. Mas ele tem capacidade de fabricar proteína? Claro que não, porque como qualquer outro vírus, ele não tem ribossomo. Se ele não tem ribossomo, não tem quem vá fazer a leitura de RNAs mensageiros produzidos a partir do DNA, a partir da informação que ele tem no DNA, ou, nesse caso aqui, no próprio RNA, já que é um vírus de RNA. Então, ele precisa invadir uma célula para usar a maquinaria dela. Preciso invadir a célula para usar o ribossomo dela, já que ele não tem essa capacidade de fazer as próprias proteínas. E outras enzimas que são importantes ali para a replicação viral, ok? Legal, chega lá o vírus HIV, encontrou uma célula. Que célula? Linfócito T CD4. O vírus HIV ama invadir linfócitos TCD4. Ama por quê? Na verdade, amar é uma personificação aqui do vírus, né? A gente, na verdade, entende que todo vírus reconhece a célula que ele vai invadir pela interação entre os seus receptores e os receptores da célula, ok? Então o receptor CD4, ele é um receptor que é reconhecido pelo vírus, ok? Então ele tem proteínas que conseguem então interagir com esse receptor CD4. Para quem não lembra, o linfócito TCD4 é uma célula muito importante do sistema imunológico, que basicamente, eu costumo dizer para meus alunos que são as células fofoqueiras. Quando um macrófago, por exemplo, fagocita ali um vírus ou uma bactéria, ele acaba degradando aquele material e pega os antígenos, as partículas que sinalizam ao sistema imunológico que aquilo é um invasor, e esse macrófago faz a apresentação de antígenos, tá? Expõe esses antígenos em sua membrana. E aí, quem é que vai ser acionado a partir dessa exposição? Os linfócitos TCD4. Qual é o papel deles? Comunicar a todas as outras células do sistema imunológico que tem um invasor ali dentro. Então ele começa a liberar citocinas, que são substâncias que vão então ativar outras células como linfócitos B, linfócitos T-killer, enfim, então várias outras células de defesa que vão atuar no ataque ao vírus. Pois bem, você está atacando uma célula que é extremamente chave no processo imunológico e pelo reconhecimento do linfócito TCD4. Quando o HIV chega aqui, vou dar um zoom aqui para a gente conseguir enxergar melhor, ele vai interagir, como eu falei, com o receptor CD4 através das suas glicoproteínas aqui do envelope viral e vai conseguir, então, lançar, nesse caso daqui, o vírus, ele lança o capsídeo inteiro aqui dentro, tá? O capsídeo junto com o material genético. Esse capsídeo, depois de um tempo, ele acaba sendo degradado e o material genético junto com enzimas que esse vírus possui, as proteínas que esse vírus possui, chegam aqui no citoplasma dessa célula. O que vai acontecer depois de um tempo? A gente vai conseguir fazer aqui uma transcrição reversa, já vou explicar isso para vocês, e depois fazer ali a produção de um DNA que vai se incorporar ao DNA da nossa célula através aqui da ação de uma enzima chamada integrase, que eu vou explicar melhor também, beleza? Ali a gente forma então o que a gente chama de provírus, que é o material genético do vírus integrado ao nosso material genético. A partir daí, a gente começa a fazer transcrição de novos RNAs e tradução em proteínas, beleza? Monta um novo capsídeo, monta ali, faz cópias do material genético, remonta ali o vírus,
e, enfim, depois esse vírus ele acaba saindo da célula. Nesse caso daqui é diferente do que a gente vê quando vê um ciclo lítico, né? É muito comum em bacteriófagos, normalmente a membrana se rompe. Nesse caso aqui ele normalmente não rompe a membrana, ele leva um pedaço da membrana para fazer um envelope viral e acaba saindo sem romper a célula diretamente, ok? Legal, isso daqui foi uma visão geral, tá? Vamos agora então ver aqui um desenho mais técnico, tá? O vírus chegou, trazendo lá o seu envelope viral com suas glicoproteínas, fazendo o reconhecimento da célula que ele vai invadir. Ele lança aqui dentro o quê? O seu capsídeo contendo material genético e contendo proteínas. Legal. Primeira coisa que vai acontecer, pegar esse RNA aqui que veio no vírus e fazer uma transcrição reversa. O que é uma transcrição reversa? A transcrição é o processo de fabricação de RNA a partir de DNA. Então, isso é o que a gente chama de transcrição, beleza? E o que é uma transcrição reversa? É quando a gente faz o contrário. A partir de RNA, a gente produz DNA. Então, isso aqui é uma transcrição reversa. E quem é que vai fazer esse processo aqui? Uma proteína muito famosa chamada de transcriptase reversa, que aliás é uma porcaria de enzima. Por que eu digo uma porcaria? Porque ela comete muitos erros no seu processo, muitas falhas. É por isso que o HIV ele é altamente mutagênico, porque nessa conversão de RNA para DNA, a transcriptase reversa acaba gerando muitas mutações. E é por isso que o indivíduo que é HIV positivo, ele contém inúmeros sorotipos diferentes, dificultando a gente a fabricação ali de uma vacina que consiga combater o vírus, ok? Legal! O RNA, ele é então convertido em DNA, tá? Uma vez convertido em DNA, ele vai ser enviado para o núcleo para que esse DNA se integre ao nosso material genético, ao nosso DNA, gerando o que a gente chama de provírus. A partir dali começa a fábrica de produção de vírus. Então a gente vai começar a ter aqui a transcrição ali de RNAs virais, e também vamos começar a ter a tradução desses RNAs em proteínas virais, para formar as proteínas do capsídeo, para formar proteínas importantes para o processo de replicação, enfim, então para fazer uma nova montagem de vírus. Então repara que aqui a gente começou falando de uma enzima muito importante, a transcriptase reversa. A transcriptase reversa ela tem duas grandes subunidades e em uma dessas unidades existem duas funções aqui, a função de polimerase, que ela vai utilizar então para fabricar um novo ácido nucleico, e a função de nuclease, tá? Que ela usa para quebrar ácido nucleico, beleza? Por que isso acontece? Porque para que você possa produzir um DNA a partir desse RNA, e nesse caso daqui é um DNA fita dupla, e aí fica um mistério, né? Porque você pensa, poxa, Mário, mas calma aí, você tem aqui RNA fita simples, e aí você do nada forma um DNA fita dupla, como é que isso acontece? Então, primeiro esse RNA é convertido em um DNA fita simples, beleza? Então, num primeiro momento, o que você vai ter? Você vai ter uma fita de RNA e uma fita de DNA, que foi fabricada, uma fita complementar a essa fita de RNA. Beleza, então, neste momento, o que a gente vai ter? A RNase atuando, fazendo o quê? Degradando esse RNA. E aí, no final, a gente fica o quê? Com uma fita de DNA só. Depois disso, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui a região de polimerase atuando novamente e produzindo mais uma fita de DNA. Então, no final das contas, a gente produz mais uma fita de DNA e a gente forma, então, um DNA fita dupla, ok? Esse DNA fita dupla, então, é que vai se unir ao nosso material genético. Então, basicamente, como é que a transcriptase reversa vai funcionar? O vírus vai trazer as enzimas, vai entrar ali com aquelas proteínas ali dentro da célula invadida. Esse RNA fita simples vai então ser convertido em um RNA, em um DNA. Então, inicialmente, a gente vai ter um híbrido RNA-DNA, que a polimerase ali da transcriptase reversa conseguiu fabricar. Depois, o que a gente vai ter? A conversão do híbrido num DNA de fita simples. A RNase, mais conhecida como RNase H, vai apagar, vai detonar aquele RNA. E então, uma nova fita de DNA vai ser fabricada. Então, o DNA fita simples vira DNA fita dupla, novamente com a ação da polimerase e da transcriptase reversa. Até aí, a gente teve somente a transcriptase reversa atuando, beleza? Muito bom. Mas nós temos também a integrase. Qual é o papel da integrase? Uma vez que esse DNA foi fabricado, a gente precisa integrar esse DNA do vírus ao DNA da célula.
É nesse momento, então, que a integrase vai atuar. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem visualizar bem. Repara, uma vez o material genético entrando aqui no núcleo, ele precisa ser integrado ao material genético da célula. Quem faz isso? A enzima integrase. Então ela vai cortar o material genético e vai dar uma costurada ali nesse DNA ao DNA da célula. Ela não faz esse trabalho sozinho, fica algumas pontas soltas, então depois a gente tem as próprias DNA ligases que vão reparar essas falhas que ficam ali dentro do núcleo e com isso a gente origina o provírus. O que é o provírus? É o nosso material já integrado ao material genético do vírus. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas tem uma coisa que eu acho fantástica. Essa integração, a integrase, ela, de modo geral, ela sempre escolhe regiões ativas do DNA, regiões que de fato viram eucromatina, porque não faz sentido você incluir esse material genético numa região de heterocromatina, uma região que não é lida, uma região que não é codificante, tá? Então, ele coloca exatamente num trecho do DNA que poderia ser lido, tá? Justamente para que você consiga fazer essa ativação desse DNA, essa transcrição desse DNA em RNAs, ok? Então, aqui o papel da integrase é integrar o material genético do vírus ao nosso, e se isso não acontecer, o próximo passo também não poderia acontecer. Qual é o próximo passo? Uma vez que o material já está integrado, a gente vai ter então o processo de transcrição, processo de splice, aqueles processos que atuam na produção de um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo, vai ser traduzido pelos ribossomos, então proteínas serão fabricadas. Podem ser enviadas lá para o complexo Golgiense, algumas, outras vão formar aqui o que a gente chama de GAG e GAG-POL. O que é GAG e GAG-POL? É o seguinte, GAG e GAG-POL são proteínas gigantes. É como se fosse uma poliproteína. Então você tem aqui uma proteína gigante que contém. Isso daí é um método de economia muito interessante, né? Ao invés de fazer várias traduções, você faz uma só de uma proteína gigante e depois as proteases do vírus vão cortar essa proteína gigante em pedaços. Aí de um pedaço você vai originar o quê? Uma transcriptase reversa. O outro pedaço vai virar o quê? Uma integrase. O outro pedaço vai virar o quê? Proteases, tá? Então, isso daqui, na verdade, é uma proteína gigante que contém todas as proteínas que o vírus tem. O papel, então, das proteases é clivar essa proteína gigante nas proteínas que o vírus vai precisar, de fato. Olha que coisa incrível isso, tá? Com isso, a gente viu aqui o papel de 3 enzimas, tá? A transcriptase reversa, que vai fazer a conversão de RNA em DNA, ela vai preparar o material genético para que ele seja integrado depois. E quem é que integra? A integrase vai inserir o DNA viral no DNA da célula, é a nossa grampeadora, ela que vai grampear lá esse DNA, tá? E a gente tem as proteases cortando as poliproteínas para maturar o vírus, ou seja, ela é a tesoura que vai ali, ó, cortando aquela poliproteína gigante em proteínas menores que vão ser funcionais para o vírus. O lance todo aqui é que você precisa entender que, quando a gente pensa no mecanismo de controle da replicação viral, a gente precisa atuar em cima dessas enzimas. A gente tem que impedir essa replicação, que esse retrovírus se multiplique. Então a gente vai ter ali medicamentos que atuam como antirretrovirais. E então a gente tem, por exemplo, o AZT e o tenofovir. Qual é a ideia? Atuar sobre a transcriptase reversa, impedindo a ação da transcriptase reversa. Com isso, o RNA não será convertido em DNA. Ponto. Se a gente já faz isso, já é uma etapa muito importante. Só que a gente pode ter também aqui o cabotegravir, que é o medicamento da questão, e dolutegravir, que são medicamentos que vão atuar inibindo a integrase, impedindo então que esse DNA, que pode ter surgido ali pela ação da transcriptase reversa, seja integrado ao material humano, beleza? Mas a gente pode também ritonavir e saquinavir, que são medicamentos que vão inibir as proteases. Se por acaso o DNA foi produzido a partir do RNA pela transcriptase reversa, foi integrado pela integrase, ainda assim eu posso produzir proteínas, mas impedir as proteases de clivar essas proteínas. Com isso, sem as proteínas virais no seu estado de maturação, no seu estado final, ele não vai conseguir também fazer a sua replicação, tá? Então, você tem 3 enzimas-alvo dos medicamentos que vão compor, de modo geral, aqueles coquetéis, tá?
Mas nessa questão aqui, o que a gente entende? Que essa droga especificamente aqui, o cabotegravir, impede a formação do provírus. Ou seja, impede a integração do DNA viral ao genoma da célula hospedeira, ao DNA da célula TCD4, ok? Essa é uma primeira coisa que é muito importante para entender aqui a ação do medicamento. Só que depois a questão ainda te pede, ó, e por que em termos evolutivos só deve ser utilizado por indivíduos HIV negativos? Olha só, galera, vamos pensar o seguinte, né? Isso aqui é muito parecido com aquela questão que sempre aparece nas provas sobre resistência a antibiótico. Quando você toma um antibiótico, normalmente você mata quem? As bactérias menos resistentes. Quem sobra? As mais resistentes. Você tem que ir fazendo a antibiótico terapia da maneira correta para conseguir eliminar todas. Mas vai que tu é daquelas pessoas que esquece de tomar remédio na hora certa, no dia certo. E aí tu parou no meio do tratamento. O que você fez? Selecionou as bactérias mais resistentes que agora vão se multiplicar dentro de você. Entende? Então você atuou ali de um modo que vai te prejudicar. Aqui pode acontecer a mesma coisa. Se você sai tomando medicamento e você é HIV positivo e você toma apenas esse medicamento, o que você pode acabar fazendo? Selecionando os vírus que podem, porventura, ter alguma mutação, surgiu aleatoriamente, que dá a ele resistência a esse medicamento. Vai que esse vírus, por alguma mutação, produziu alguma integrase que não sofre a ação do cabotegravir. Então, seria danoso demais. Então, por isso que, nesse indivíduo, a gente evita fazer, o indivíduo que já está contaminado, fazer uma monoterapia, ou seja, utilizar apenas um medicamento pode induzir resistência medicamentosa, então não é indicado. Para esses indivíduos você toma um coquetel contendo vários medicamentos, porque você tem que ir tentando atuar de uma forma ou de outra. Esse vírus tem aqui uma integrase resistente, não tem problema, a gente vai atuar então nas proteases, então atua ali na transcriptase reversa, então você cerca de todos os lados. Agora, se você está tomando, você não é HIV positivo, você vai ficar tomando esse monte de medicamento? Não, você vai tomar um deles, então você está tomando ali a sua PrEP, você não foi exposto, então você está apenas tomando um medicamento, porque caso aconteça, porque você tem um comportamento de risco, por exemplo, você tem vários parceiros sexuais, e aí, né, vai ser problemático, você tem maior chance de contrair a doença. Você é um profissional da saúde que lida com pessoas HIV positivo o tempo todo, então a chance de se furar com uma agulha, se cortar ou se contaminar com algum material ali é alta, então você também poderia pensar em fazer esse tipo de prevenção. Então, para esses indivíduos, tomar um medicamento só desses já é bem interessante, tá? Agora, Mário, tem também a PEP, né? O que é a PEP? É a profilaxia pós-exposição. Vamos dizer que você trabalha ali realmente com pessoas HIV positiva, você é da área da saúde e você se furou com uma agulha contaminada. Então, nesse caso, você tem que impedir que o vírus consiga se instalar e replicar, tá? Como é que você faz isso? Você vai tomar ali a PEP, que são medicamentos que vão ser suficientes para impedir a replicação viral, mesmo que você tenha se contaminado, mesmo que você tenha se furado ali com um material contaminado, beleza? Ok, então com isso a gente chega na resposta final. Explique de que modo o cabotegravir atua na prevenção do vírus HIV e explique por que em termos evolutivos só deve ser utilizado por indivíduos HIV negativos. Explicação. Por que atua na prevenção? O medicamento impede a inserção do DNA, ou material genético viral, no DNA humano. Ok? Então, ele vai impedir a inserção do DNA, ou do material genético do vírus, no nosso material, a integração desses materiais. Explicação do porquê em termos evolutivos, só deve ser utilizado por indivíduos HIV negativos. Ao ser utilizado em indivíduos HIV negativos, reduz-se o risco de seleção de vírus resistentes ao medicamento. Beleza? Então, espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Uma questão muito interessante. É óbvio que aqui eu não fiz uma resolução diretona, eu expliquei muito mais para que você tenha um entendimento muito mais completo, muito mais robusto desses processos aqui. E se você está aqui até agora assistindo esse vídeo é porque provavelmente ele está sendo útil para você, então seja útil para mim também, tá, galera? Curte aí, compartilha, comenta, faz tudo que se faz aí na internet para que esse vídeo aí chegue em outras pessoas que precisem também e para eu entender que você está curtindo também, beleza? E caso você tenha algum amigo que vai fazer o vestibular e que tu acha que isso daqui vai ajudar ele, manda para ele também. Não deixa de enviar, compartilhar, porque você pode estar ajudando uma boa alma aí a conquistar a sua vaga no vestibular. Claro, se tu não se inscreveu aqui, se inscreve, porque se o número de inscritos for aumentando, eu vou me empolgar para botar mais vídeo aqui, né, gente? Pô, questão para resolver tem milhares, matéria para explicar, tem muita coisa, enfim, é isso. Tamo junto!